Eu cheguei a perder próximo de 300 mil reais no jogo. Eu comecei com valores pequenos, 10, 20 reais, né, as primeiras apostas. E aí, progressivamente, aos poucos eu fui aumentando. Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais no dia. Um dia eu joguei uma faixa de uns 5 mil. No outro dia eu não trabalhava sem um centavo no bolso. Eu querendo comer um pouco de manteiga, um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. E o ano passado, 2023, foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas. O Brasil vive uma nova epidemia. Silenciosa, agressiva, devastadora e que se espalha até mais rápido do que o próprio Covid. E ela atinge milhões de pessoas em todas as idades, sem distinção, causando danos terríveis à saúde mental e financeira. Enquanto muitos ainda ignoram o perigo, ela cresce de forma alarmante, dominando mentes e arrastando vidas para um caminho sem volta. Não estamos falando aqui de um vírus biológico, mas de algo totalmente e igualmente perigoso e que se espalha nas sombras, nas telas dos celulares e também nas promessas de um futuro melhor. E o impacto? Milhares de vidas destruídas. Hoje a gente vai entender o que está acontecendo realmente com o que muitos estão considerando como o novo câncer brasileiro, as casas de apostas conhecidas como bets. Fala dinheirudo, eu sou o William Ribeiro e aqui é o Dinheiro com você. Você conhece alguém que já se encrencou com as apostas? Deixa aqui o comentário pra gente ter uma ideia, é muito importante a sua opinião pra gente. E olha só que bizarro, de acordo com o Datafolha, 15% da população brasileira já gastou com bets. E se a gente considerar os jovens de 16 a 24 anos, esse número sobe para 30%. Já o gasto médio mensal fica em R$ 263 reais. Pode parecer pouco, mas equivale, meu amigo, a 20% do salário mínimo. E se a gente considerar todos os jogadores de bet no Brasil, 76% apostam pelo menos uma vez por semana. É um vício, sabe? E é por isso que no final do vídeo eu quero falar sobre esse tal mantra aí, jogue com responsabilidade. Mas esse boom aí começou lá em 2018, lembra? O governo Michel Temer legalizou as apostas esportivas online e de lá pra cá, sabe quantas empresas de bet surgiram? Mais de 500, meu amigo, mais de 500. E desde 2021, o setor cresceu impressionantes 734%. Hoje, esse mercado é responsável, sabe por quanto? Pasme você, 1% do nosso PIB, 100 bilhões de reais. E quem tá rindo à toa com o sucesso das bets são os times brasileiros. Eles são responsáveis por 80% dos patrocínios da Série A do Brasileirão. E as bets estão desembolsando 560 milhões de reais para estampar as camisetas dos jogadores com os seus nomes. Sai uma, entra outra. Como tem casa de apostas demais da conta, tem patrocinador demais para times de menos. E com isso, os times conseguem gordos patrocínios graças à lei da oferta e da demanda. Se você acha que o valor de todos esses patrocínios é alto, é porque você ainda não sabe como essas casas de apostas e quanto que essas casas de apostas separam para o marketing esportivo, algo em torno de 5,8 a 8,8 bilhões de reais, de acordo com o estudo do Banco Itaú. A coisa chegou tão longe que uma bet famosa colocou o seu nome no próprio Campeonato Brasileiro. Outras empresas estão vendo o potencial desse mercado e também estão falando em lançar suas próprias bets, tipo a Caixa Econômica Federal, que não vê a hora de lançar não só a sua casa de apostas esportivas, como também se tornar uma das maiores bets do Brasil. A Caixa já tem um monopólio de jogos de loterias e arrecadou 12 bilhões de reais no primeiro semestre com esses jogos. E com a sua bet, a aposta é arrecadar mais metade desse valor, ou seja, 6 bilhõezinhos a mais de reais. Isso inicialmente, né? Porque essa arrecadação deve subir muito com o tempo. E logo quem vai ter uma bet para chamar de sua serão as emissoras de TV. Globo, Band e SBT já estão aí sim caminhando nesse rumo. O SBT é o que está mais adiantado no processo, eles só estão aguardando a regulamentação para ficar pronta para botar a plataforma para funcionar. Bom, tem muita empresa fazendo grana com as bets e cada vez mais empresas estão interessadas em surfar essa onda aí. É como se as bets fossem uma coisa inocente, sabe?
simplesmente uma forma de lazer. Como se elas não tivessem um lado que é muito sombrio, como se elas não merecessem ser comparadas com o crack ou com o câncer. A gente vai tocar nessa ferida agora, e se você, assim como eu, tá assustado com essa situação e preza pelo seu dinheiro, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. A margem de lucro das bets é um negócio colossal. Na verdade, esses números aí só dá para estimar, porque essas empresas não publicam balanços, assim como acontece com as empresas abertas da Bolsa de Valores. Mas de acordo com o Banco Itaú, em 12 meses, estima-se que os brasileiros tenham apostado 68 bilhões de reais. Só que os prêmios distribuídos, adivinha você, somaram só 44 bi. Percebe que tem uma quantidade colossal de dinheiro ficando com a banca? 24 bilhões, ou seja, 35% tá ficando com as bets. Enquanto elas estão lucrando horrores, tem pessoas se afundando em dívidas, problemas emocionais e problemas de relacionamento por causa das apostas esportivas. E até vidas foram perdidas, meu amigo, literalmente falando. As bets foram comparadas, por exemplo, com o crack. Uma psicóloga disse que o poder de viciar é maior do que o da cocaína. E ela também comentou que quanto menor o intervalo entre aposta e resultado, maior é o risco de compulsão. Para piorar, a pessoa pode jogar sozinha sem ninguém ficar sabendo, de uma forma que não existe um risco social, um controle social. Sabe aquela vergonha de ser visto jogando? Não tem isso, né? De ser visto, por exemplo, quando a pessoa bebe, ela tem vergonha, ou deveria ter, de cair pra rua bêbada, né? No jogo é uma aposta, um vício solitário. Tanto é que quando você vê um viciado em bets falando sobre o problema, parece que você tá vendo um viciado em drogas. São pessoas que se meteram num problema do tamanho do mundo e por isso nem querem ser identificados, tamanha vergonha que estão sentindo. Em 1980, o DSM, que é um manual de diagnóstico de transtornos mentais, passou a considerar o vício em jogos como um transtorno impulsivo. Ludopatia é o nome dessa doença. Em 2013, a classificação mudou para dependência. Nas apostas pode não haver nenhum composto químico envolvido, sabe? Mas os jogos de azar atuam no seu cérebro de um jeito muito parecido com o vício em álcool e outras drogas. Meu amigo, o vício em jogos de azar pode se transformar em um transtorno mental muito grave. E essa dependência causada pelas apostas tem a ver com a dopamina. No cérebro, existe um sistema que serve para nos dar uma motivação quando surge o menor sinal de que algo positivo vai acontecer. Tipo, cheiro de bacon sendo frito, ou uma vaga de emprego que parece que foi feita para você, ou quando alguém te manda mensagem "Oi, sumido". Coisas assim elevam os níveis de dopamina no seu cérebro. E é justamente isso que acontece quando você acha que você tem chance de ganhar dinheiro rápido numa aposta esportiva. Mas tem um porém, tá? Que as pessoas confundem muito aqui. A dopamina não é a molécula do prazer em si, mas da expectativa do prazer. Você quer cada vez mais aquela sensação da antecipação de algo que poderia ser bom e você passa a buscar cada vez mais aquilo. E quando você junta toda a estrutura que foi construída ao redor das apostas esportivas, a coisa fica ainda mais perigosa. Por exemplo, alguns influenciadores digitais gostam de postar por aí uma vida de luxo e dizer que estão ganhando muito dinheiro com as bets. Quando na verdade, você sabe, não estão ganhando com as bets, não estão apostando, mas ganhando dinheiro com o dinheiro do patrocínio ou diretamente da perda dos seus próprios seguidores. E para convencer o seu público, parece que vale tudo, né? Tem bet aí que até capacita parceiros a forjar depoimentos de ganhadores com a ajuda do ChatGPT. Mas tem um movimento que está começando a mudar, porque algumas empresas não querem ser associadas de forma nenhuma às bets, nem aos influencers ligados a elas. A Associação Brasileira de Supermercados, por exemplo, orientou os supermercados a evitar esse tipo de parceria. E eu acho que uma hora ou outra essa ficha vai cair, tá? Essa consciência vai chegar para as empresas e as empresas vão perceber que lesar o próprio consumidor tem um custo muito alto e uma hora essa conta chega para a marca, sabe? Seja de grana mesmo ou de crise reputacional. E o prejuízo que as bets estão causando para o brasileiro são terríveis. Por exemplo, os brasileiros estão abrindo mão da graduação para gastar com bets e também com o infame jogo do tigrinho. Agora em 2024, 35% dos interessados em fazer um curso superior não começaram o devido curso por gastar o seu dinheiro em apostas online. E aí você imagina o impacto até no PIB para o Brasil, né? Para as instituições de ensino também, para o desenvolvimento do Brasil como um todo no médio prazo. Aliás, até o curto prazo é impactado. As lojas já estão começando a perder receitas no dia de hoje.
E esse fenômeno foi comprovado lá nos Estados Unidos. Um estudo mostrou que as bets regulamentadas, prejudicam o varejo porque ocupam 36% do orçamento de lazer das pessoas de renda mais baixa. E elas também chegam a comprometer 5% das despesas com alimentação, ou seja, tem muita gente deixando de comer para apostar. E também tem gente deixando de pagar conta para apostar. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de São Paulo revelou que 2 de cada 10 apostadores comprometem nas bets aquele dinheiro que deveria ser usado para comprar coisas básicas, para pagar conta de água, de luz. Já 41% dizem que gastariam esse dinheiro com lazer e entretenimento e 12% usariam a grana para comprar alimentos. E quando uma pessoa ou uma família se vicia em apostas esportivas, logo chegam os problemas de relacionamento. Uma mulher disse que o marido vendeu a casa por causa das apostas. Em alguns casos, o relacionamento fica tão prejudicado que o resultado acaba sendo o divórcio. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo fala de um homem que tem problema com bets e abandonou a família, incluindo um filho de 10 anos, depois de um relacionamento de 12 anos. Para quem é viciado em apostas esportivas, o problema vai se acumulando e algumas pessoas chegam até a tirar a própria vida. É triste ver que a taxa de suicídios aqui no Brasil subiu justamente numa época em que as apostas online estão em alta. E eu tenho mais relatos assim em outro vídeo que eu vou deixar para você daqui a pouquinho para você assistir. Afinal, muitas pessoas buscam as apostas esportivas não para o lazer, o que já poderia ser considerado questionável, mas sim para tentar arranjar dinheiro para pagar contas e dívidas. E aí você já viu, a pessoa que já estava numa crise vai acabar numa situação muito pior. O governo está correndo para regulamentar as casas de apostas em meio a um monte de denúncias e projetos contra as apostas. Afinal, o governo vai ganhar muito dinheiro quando a regulamentação estiver pronta. Mais uma vez vai ser o Estado ganhando dinheiro em cima da desgraça da população. O Ministério da Fazenda estima que uma receita de nada menos que 3,4 bilhões de reais aconteça já em 2024. Isso porque o ano tá acabando, hein? Imagina quanta grana o governo vai arrecadar lá em 2025 para frente. Mas você poderia pensar, meu influencer ou a propaganda da Bet tá falando, joga com responsabilidade. Então tá tudo certo, né? Qual que você acha? Escreve aqui nos comentários qual que você acha que vai ser a eficácia, que seria a eficácia desse conselho aí, hein? Eu te respondo, 0. Porque uma vez que você experimenta, você tá mexendo ali com regiões do seu cérebro que você simplesmente não controla voluntariamente falando. É exatamente o que acontece com droga. Tem gente que experimenta e odeia. E tem gente que consegue usar moderadamente, existe. Mas uma grande parcela das pessoas simplesmente está condenada a viver como um zumbi, refém de uma situação que simplesmente está além do seu controle. E é por isso que as bets colocam na propaganda tranquilo, porque elas sabem que não vai adiantar nada oferecer uma droga e aconselhar um juízo no uso. É exatamente como a droga, sabe? Quando você vai para Las Vegas, dá para ver nitidamente quem que é o turista ali, o iniciante, e quem que é o viciado, sabe? O turista tá ali brincando na roleta, ele tá rindo. Já o viciado, meu amigo, não tem ninguém ali que tá sentado horas ali se divertindo, sabe? A pessoa não tá conseguindo se libertar do vício, tá jogando só pra manter o vício, na verdade. A pessoa tá arruinada por dentro e por fora. Portanto, 3 conselhos de ouro pra você, nesse que é um dos vídeos aqui mais importantes do meu trabalho de educação financeira. Número 1, nunca faça a primeira aposta, não vai dar chances pro azar. 2, se você tá jogando, para enquanto é tempo, a sua vida tem que andar pra frente, meu amigo. E número 3, se você não consegue parar, procura ajuda. Ninguém merece ser um ludopata, sabe? Sofrer com essa doença terrível do vício em jogos. E se você não tem grana para procurar um médico, existe, por exemplo, os jogadores anônimos que você está vendo aqui na tela nesse momento. E eu te peço 2 coisas se você chegou até aqui. Primeiro, me ajuda aí nessa tarefa de divulgar esse vídeo, esse perigo aí para as pessoas, porque eu me sinto sozinho, sabe? É como se eu estivesse nadando ali, vindo uma avalanche e eu tentando nadar contra a maré. Mas se a gente olhar de outra forma, uma vida que a gente conseguir tirar dessa desgraça aí, dessa porcaria de aposta online, esse vídeo já vai ter valido a pena, né? E é para isso que eu conto com a sua ajuda para você mandar para todo mundo. Posso contar com você? E fica comigo nesse vídeo aqui do lado, onde eu falei para você que eu tô contando mais casos desse mal terrível que são os cassinos online. Valeu, tudo de bom. Tchau.